E aí, pessoal, chegamos em nossa terceira competência, onde iremos aprender a desenvolver algoritmo, onde o computador vai tomar decisões. Então, iremos resolver problemas utilizando estrutura de decisão. Até agora, eu nem falei sobre estrutura, mas o que vimos são estruturas sequenciais. Ou seja, o computador executa comando a comando na sequência em que ele foi escrito. Primeiro comando, segundo, terceiro, e executa todos eles sem nenhuma interrupção. Na estrutura de decisão, nós teremos um bloco de comando que pode ou não ser executado pelo computador. Ele vai tomar uma decisão e, dependendo da situação, ele vai executar aquele bloco de comando. É isso que nós chamamos de estrutura de decisão. Para que a estrutura de decisão aconteça, eu preciso ter uma expressão lógica, onde ele vai decidir sobre alguma coisa. Ele vai comparar uma coisa com outra e vai decidir se vai ou não executar. Para que haja essa expressão lógica, eu preciso ter também um operador. Quando nós vimos na segunda competência a expressão aritmética, para que eu pudesse calcular alguma coisa, dois números, eu não tinha que ter um operador? Então, na decisão também, eu preciso de operadores relacional. Na tabela que está sendo exibida na tela, nós temos um quadro com os operadores relacionais. Operador igual, menor que, maior que, diferente, que é o sinal de menor e maior juntos, não pode ter espaço entre eles. Maior ou igual, que é o sinal de maior e igual, também sem espaço entre eles. E menor ou igual, que é o sinal de menor seguido de igual, também sem espaço entre eles. Esses operadores servirão para que o computador possa tomar a decisão. A partir dos operadores relacionais, eu posso ter dois elementos, por exemplo, e comparar se o número 5 é maior do que o número 3, se o número 10 é maior que o número 20, se o nome de uma pessoa, digamos, Antônio, ele é menor que o nome Vânia. Na verdade, essa comparação vai servir para fazer a ordem alfabética. No caderno da disciplina tem todos os detalhes como é que o computador faz a comparação entre palavras. Além dos operadores relacionais, nós temos ainda os operadores lógicos. Veja essas duas expressões que estão aparecendo em sua tela. Eu tenho uma primeira relação onde é idade maior igual a 18. E tenho ainda uma segunda relação, idade é menor ou igual que 65. Quando eu tenho uma expressão lógica onde tem mais de uma relação, eu preciso fazer uma ligação dessas duas expressões. Essa ligação pode ser com o operador lógico e ou operador lógico ou. Por exemplo, ou eu quero saber se a idade é maior ou igual que 18 e idade menor ou igual que 65, por exemplo, para que a pessoa possa votar, seja obrigado a votar, ou, digamos, a pessoa que está livre de votar, ele precisa ter uma idade menor que 18 ou idade maior que 65. Então veja que eu posso utilizar o operador lógico e ou o operador lógico ou. Quando operadores lógicos são utilizados, é necessário que eu conheça a tabela verdade. O resultado de uma relação é sempre um resultado lógico, ou seja, verdadeiro ou falso. Por exemplo, idade maior ou igual que 18. Ou é maior ou igual que 18 ou não. Se for maior ou igual que 18, o resultado vai ser verdadeiro. Se não for, o resultado vai ser falso. Então, como é que resolvemos uma expressão lógica? Precisamos conhecer, então, a tabela verdade. É a tabela que define o resultado de uma expressão lógica. Se eu estiver com uma expressão lógica, com o conector, né, e a tabela verdade é essa que está aparecendo em tela. Eu tenho duas condições que eu estou comparando. Então ele pega o resultado da primeira condição, verdadeira, o resultado da segunda condição,
condição verdadeira, o resultado da expressão vai ser verdadeiro. Se o resultado da primeira condição for verdadeiro e a segunda falsa, dá falsa. Se a primeira resultar em falsa, a segunda em verdadeira, dá falsa também. Se a primeira e a segunda forem falsa, o resultado é falso. Resumindo, na tabela verdade e só vai dar verdadeira se as duas condições forem verdadeiras. Já na tabela verdade ou, nós temos que, se o resultado da primeira condição for verdadeiro e o da segunda condição for verdadeiro, resultado verdadeiro. Se o resultado da primeira for verdadeiro e da segunda for falso, o resultado verdadeiro. Se o resultado da primeira condição for falso e a segunda verdadeiro, resultado verdadeiro. Se o resultado da primeira for falso e o da segunda também for falso, o resultado é falso. Ou seja, na tabela verdade ou, o resultado só vai ser falso se os dois derem falso. Isso é muito importante para que vocês possam depois entender como é que o computador vai resolver a expressão. Chegamos então na estrutura de decisão. Para que vocês possam entender visualmente a estrutura de decisão, nós temos esse losango, que define uma estrutura de decisão, e esta é a estrutura de decisão simples. A estrutura de decisão simples é uma estrutura que eu utilizo quando eu quero executar um bloco de comando apenas quando o resultado da condição for verdadeiro. Se der verdadeiro, faça tais comandos. Se não der verdadeiro, não precisa fazer nenhum comando. Por exemplo, eu vou ler a quantidade de uma mercadoria. Quantos itens da mercadoria foram comprados? E a regra é, se a quantidade for maior que 4, então vai ser aplicado um desconto sobre essa mercadoria. Então eu querer saber de quanto é o desconto. Se não for 4, não vai ter desconto, não precisa executar nenhum comando. Então, nós temos o comando se, que é o comando de estrutura de decisão, e depois eu tenho a relação quantidade maior que 4. Normalmente, nós utilizamos a condição, a estrutura condicional, entre parênteses. Se for verdadeiro, então, aí ele vai escrever leia o desconto e vai aguardar que a pessoa diga de quanto é o desconto. Caso não seja verdadeiro, não precisa dar nenhuma condição. A próxima estrutura é a estrutura composta. A estrutura composta, eu tenho um bloco de comando para executar quando a condição for verdadeira e outro bloco para executar quando a condição for falsa. Ou seja, eu preciso de dois blocos, um para verdadeiro e outro para falso. Veja nesse exemplo aí. Eu tenho o cálculo de uma média aritmética, ele vai escrever a média aritmética e depois vai decidir se a pessoa foi aprovado ou reprovado. Supondo que a média é 6. Aí vai colocar se, aí vai colocar a condição. A média for menor que 6, então escreva reprovado. Se não, escreva aprovado. E fim-se fechando a estrutura de decisão. Então, eu tenho as duas situações, aprovado e reprovado. Mas ele não vai executar as duas ao mesmo tempo. Ou faz uma, ou faz a outra. Quando a condição é verdadeira, média menor que 6, reprovado. Quando não é verdadeira, quando não for menor que 6, é porque é igual ou maior, ele vai escrever aprovado. Por fim, nós podemos fazer estrutura de decisão encadeada. Ou seja, fazer uma cadeia de estrutura de decisão. Para encadear a estrutura de decisão, não tem uma regra. Eu posso colocar uma nova estrutura dentro do se ou dentro do senão. Nesse exemplo que tem aí, eu tenho a primeira estrutura condicional. Se média for menor que 3, então escreva reprovado. Digamos que pela regra dessa escola, quem tirar uma média menor que 3 está reprovado. Se não for menor que 3, é porque é maior ou igual que 3. Aí tem uma outra estrutura dentro do senão, que é, se média for menor que 6,
então escreva recuperação. Se não for menor que 6, é porque é maior que 6. Então escreva aprovado. Veja que eu peguei essa estrutura de decisão azul, ela está no senão da estrutura condicional vermelha. Vamos ver uma prática, né? Vamos lá, vou mostrar a vocês como é que funciona a estrutura de decisão. Vamos fazer com base no algoritmo de média e vamos colocar uma estrutura de decisão composta, onde vai mostrar se o aluno foi aprovado ou reprovado. Vamos colocar se, vamos pegar entre parênteses, colocar a condição média for menor que 6, então escreva reprovado. Se não, escreva aprovado. Lembrando que todo texto tem que ficar entre parênteses. E vamos fechar aqui a nossa estrutura de decisão. Então, é um algoritmo que você já conhece, que ele vai ler uma primeira nota, ler uma segunda nota, calcular a média, escrever a média e depois vai escrever reprovado ou aprovado, dependendo de uma decisão que vai ser tomada nessa estrutura de decisão. E esta decisão vai ser com base na seguinte condição: média menor que 6. Se o resultado dessa condição for verdadeira, então reprovado. Se não, aprovado. Vamos executar. Digita a primeira nota. Vamos colocar 10. Digita a segunda nota, vamos colocar 8. Ele mostrou a média 9 e depois mostrou aprovado. Observaram que aprovado ficou na mesma linha que a média? É essa a diferença quando a gente utiliza o comando escreval. Vamos colocar aqui agora escreval. E executar o comando novamente. Digita a primeira nota, colocar agora novamente 10 e 8. Vou colocar aqui também na média o escreval, para que ele avance para a próxima linha. 10 e 8. Colocou, a sua média é 9. E aprovado na linha seguinte. Vamos repetir a execução do algoritmo, colocando notas menores. Vamos colocar 3 e 6. Ele escreveu que a média é 4,5, o aluno foi reprovado. E aí, pessoal, gostaram de ver como é que o computador toma a decisão? Legal, não é? Pois bem, cada decisão que o computador tem que tomar tem que ser projetada por nós, programadores. Eu tenho que programar cada uma, porque o computador não vai adivinhar. Então você vai ter que colocar todas as condições, definir se é uma estrutura simples, composta, encadeada, e assim o seu algoritmo vai ficando cada vez mais algoritmo profissional, complexo, e vocês farão excelentes programas. Espero vocês no chat, espero vocês no fórum, mande dúvida, vamos aprender. A última competência está se aproximando, veremos estrutura de repetição. Aguardo vocês lá.